Finalmente foi escolhida a banca que vai fazer o concurso dos Correios e neste vídeo a gente vai analisar os pontos principais dessa notícia e também vamos analisar o perfil dessa banca e a maneira como ela trata as questões. Vem embora comigo. Vamos ler os principais pontos da notícia através do site Direção Concurso. Já sabemos que a banca que ganhou para promover o concurso foi a IBFC e vamos analisar dois pontos importantes que eu quero trabalhar com vocês aqui. Olha só. Esse daqui. A informação foi divulgada pela própria estatal nesta quarta-feira do dia 11. A banca em questão foi a vencedora da disputa de licitação para organizar o edital de 3.468 vagas de nível médio e superior a serem distribuídas da seguinte forma. Então aqui você tem a distribuição dessas vagas. Agente dos Correios, nível médio 3.099 vagas e analista dos Correios, nível superior 369 vagas. Importante ressaltar que 20% das vagas serão reservadas a candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. O IBFC superou a concorrência de 7 bancas que são. Aí abaixo ele vai te apresentar o quadro, a gente não vai se prender nesse quadro, que são as principais bancas que estavam ali na concorrência, né, para promover o concurso. Aqui embaixo você tem informações muito importantes. O site ele te apresenta a distribuição de vagas por região. Centro-Oeste 446 vagas, Nordeste 669, Norte 240, Sudeste 1048, Sul 696 e o total 3099. E assim também ele vai te fornecer a distribuição de vagas para nível superior, que são essas aí. Vamos avançar, vamos analisar os principais pontos aqui. E olha só o que ele fala nesse trecho. O documento também expõe que os candidatos interessados na oportunidade deverão pagar as seguintes taxas de inscrição. Então, para você que vai concorrer ao nível médio, vai ser R$ 39,80, barato, por sinal, né? A jogar por uns concursos aí que eu já fiz, para nível médio, o preço está bem baixo. Nível superior, 42. Fontes internas dos Correios informaram que serão publicados 2 editais, sendo um para nível médio e o outro para nível superior. Bem, aqui embaixo vamos analisar quanto é que vai ganhar um agente dos Correios e um analista dos Correios. Olha só, você tem aqui. Um agente vai estar ganhando R$ 2.429,26. Lembrando que esse valor ele vai ser acrescido com as vantagens, os penduricários, né? E também analista dos Correios vai ganhar R$ 6.872,48 somados com os penduricários ou as vantagens. Bem, esse ponto da matéria vai falar sobre as provas que a banca vai promover. Olha só, a prova para o cargo de agente de Correios será objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e o caráter vai ser eliminatório e classificatório, que serão aplicadas no turno da tarde. Então tá aí informações muito importantes para você que vai se inscrever aí para o cargo de agente dos Correios. Já você que vai se inscrever para analista de Correios, observe o seguinte, a prova também ela será de caráter eliminatório e classificatório, será objetiva, de conhecimentos gerais e específicos e contará com a prova discursiva, ou seja, você vai ter a presença da redação aí, tá? Que consistirá em redação de texto dissertativo, ambas sendo aplicadas no turno da manhã. Uma vai ser aplicada no turno da tarde e a outra vai ser aplicada no turno da manhã. Agora aqui esse quadro ele é importante, olha só o que esse quadro nos diz. Agente de Correios, etapa 1, prova objetiva de conhecimentos gerais específicos, critério eliminatório e classificatório. Analista de Correios, etapa 1 e 2, você vai ter a prova objetiva de conhecimentos gerais específicos e também você vai ter a prova discursiva, que consistirá em redação de texto dissertativo de até 30 linhas, tá? Também vai ser eliminatório e classificatório. Aqui embaixo você tem, as provas serão compostas por 120 questões. Galerinha, essa prova você vai ter que ter um pique bom, tá? Você vai ter que ter uma boa destreza, um treinamento interessante, por isso que é bom você programar o teu ritmo de estudo para quando você chegar na prova e você não ter essa inconsistência, você sentir aí o tempo e o nível de dificuldade da prova, tudo bem? Agora olha só a classificação, 40 itens de conhecimentos básicos, 30 de conhecimentos complementares e 50 de conhecimentos específicos
para os cargos e especialidades previstas no edital. É isso aí, gente. Então, analisamos os principais pontos e agora vamos mapear essa banca, vendo como é que funcionam as questões dela. Vamos lá. Nesse momento, vamos analisar o perfil da banca e saber como é que ela trabalha as questões, tudo bem? A banca é a IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Essa banca, meus amigos, ela costuma trabalhar basicamente algumas matérias, que são essas aqui: matemática e raciocínio lógico, conhecimento específico para você que vai fazer o concurso dos Correios. Você vai ter o conhecimento específico para a área que você vai se inscrever. A área de agente de Correios ou a área de analista de Correios, né? Você tem aí o conhecimento específico. Também ela costuma trabalhar noções de direito. Essa parte de noções de direito, em alguns concursos, ela trabalha direito administrativo e direito constitucional. Isso vai muito do concurso e do nível. Também ela costuma trabalhar informática. Esse ponto aqui, muitas pessoas têm um calcanhar de Aquiles, tem essa fragilidade nessa matéria. Então, para você que tem essa fragilidade, vai pegando pesado, porque com certeza você vai perceber essa matéria na prova, tudo bem? E também o famigerado português. Então, basicamente, galerinha, essas 5 matérias a banca IBFC ela costuma trabalhar e muito possivelmente são essas disciplinas que estarão também no edital dos Correios. Vamos entender quais são os assuntos mais cobrados de matemática por essa banca. Olha aqui, o primeiro assunto mais cobrado é porcentagem. Bem aqui, se você analisar aqui, ó, você tem o número de questões que caíram, o número de questões que a banca ela trabalhou, 2.646 questões que já caíram em provas pela IBFC e a porcentagem 12,2. Em segundo lugar, você tem equações do primeiro grau. Olha aqui, 1.490 questões já caíram em concursos e o percentual de 6,87%, tá? Logo em seguida você tem análise combinatória. Depois você tem frações e assim sucessivamente. Então você faz as suas anotações e agora você vai adotar a estratégia. Uma vez que você já sabe a estatística dos assuntos que mais caem nas provas dessa banca, você vai montar de uma forma inteligente o teu cronograma de forma a aplicar intensamente o estudo nesses conteúdos. Claro que você não vai menosprezar, em hipótese alguma, os assuntos que menos caem. Como, por exemplo, na próxima tela, olha só, você não vai menosprezar números naturais. Bem aqui, ó, no final, ó, números naturais, bem aqui no final, olha só. Você vai finalizar o teu edital de maneira que você fique forte nos assuntos que você mais percebe que vai estar na prova, que são esses aí ranqueados. Legal? Faz um print aí, faz uma anotação para você montar o teu planejamento estratégico de estudo. E agora a gente vai analisar português, tá? E o primeiro tema mais cobrado por essa banca é interpretação de texto e compreensão. Basicamente, 785 questões. Essa banca já trabalhou, correspondendo um percentual de 22,64, certo? Em seguida, você tem pontuação, depois concordância verbal e nominal e assim sucessivamente. Então, aqui você tem os principais temas para o conhecimento de língua portuguesa. Bem, agora a gente vai analisar para informática. Quais são os assuntos mais cobrados de informática? De cara você já tem aqui, ó, Excel 2019. Essa matéria aqui é densa. Essa banca, ela já fez 80 questões distribuídas em concursos diferentes, pegando o percentual de 5,77. Em segundo, você tem extensão de arquivos. 67 questões já caíram ao longo dos processos. E aí você tem, em terceiro lugar, conceito de internet e assim por diante, tá? Então aí você tem os assuntos ranqueados na área de informática. O primeiro é administração indireta. A banca já trabalhou 64 questões desse assunto, pegando percentual de 3,89. Bem, o segundo, você vai ter definições, obras, serviços, compras, estão inseridos aqui, ó, entre os artigos 6 a 16, 50 questões com percentual de 3,04. Aí você tem princípios expressos, muito importante você massificar esses temas aqui. Aí você tem modalidades, você tem
atos administrativos e assim sucessivamente. Agora, nesse ponto, presta bem atenção, que vamos analisar o modelo de questões, como é que é o nível de dificuldade das questões da banca IBFC. Vamos lá analisar? Olha só, essa questão aqui, gente, ela caiu para o concurso de guarda municipal deste ano. Observa que é uma questão muito atualizada. O que é que a gente pode extrair aqui? A gente começa a entender que as questões de língua portuguesa são questões um pouco mais direta, mas que exige com certeza o conhecimento conceitual da parte do candidato, como dá para te perceber nessa questão. A parte da interpretação, galerinha, olha só, quando você tem questão de interpretação, você já vai ter um texto um pouco mais esticado, você já vai ter um texto um pouco mais amplo, e aí a gente começa a fazer uma comparação com as questões da VUNESP, você vai perceber isso. Não deu para trazer porque ia ficar muito grande aqui na apresentação, mas questões de interpretação geralmente tem texto, e o texto ele não é pequeno, o texto geralmente ele é longo, certo? Aqui também você vai perceber uma característica muito interessante e peculiar dessa banca. Ela gosta de trabalhar charges, certo? Como é o caso aí dessa questão que caiu para agente de pesquisas e mapeamento do ano de 2023. Então são questões muito atuais para você perceber como é que a banca lida. Se a gente colocar aqui um grau comparativo, a gente percebe o seguinte, que a IBFC ela é mais tranquila comparada a algumas bancas aí de ponta, como por exemplo a FGV. A FGV você já vai ter questões que envolvem muita interpretação, muito conceito, e aqui para nós e também muita subjetividade, que o bancazinha complicada é a FGV. A CESP também você já vai ter uma parte mais conceitual, uma parte mais prática, mas que também exige um pouco mais em relação à IBFC, legal? Vamos agora para a próxima matéria e ver como é que ela lida na parte de informática. Olha só, essa questão caiu no ano de 2024 para auxiliar administrativo. Observa comigo o formato dessa questão e a gente começa a analisar que ela já vai direto ao ponto. É uma banca assim que ela quer saber realmente se o candidato ele tem aquele conceito pronto e definido, se ele estudou realmente, como dá para a gente analisar aí nessa questão. Tudo bem? Mais uma questão na área de informática. Olha aí, um outro ponto também que essa banca ela gosta de trabalhar é o formato de assertiva. Certo? O que são assertivas? São esses pontos aqui, ó, ponto 1, ponto 2. Então também você tem uma característica dessa banca trabalhar esse formato de questão. Bem, gente, na parte de noções de direito, o que a gente consegue extrair aqui dessa banca? É uma banca que, diferentemente de algumas bancas que estão no top, como por exemplo o FGV, ela já tem uma característica assim mais contextualizada. Aqui a gente observa que essa banca ela gosta de trabalhar a letra da lei, ou seja, como você estuda lá nos artigos da tua lei seca, certo? Ela pega direto dali, ela não dá uma contextualização ali para fazer você interpretar, para fazer você entender sobre um determinado ponto da lei, tudo bem? Um exemplo tá aí, caiu na prova de analista ambiental no ano de 2023, uma questão bem atual, então nós percebemos a característica dessa banca. Agora chegamos na nossa parte, né? Parte da matemática. O que a gente percebe aí? Vamos lá. Essa questão, galerinha, ela caiu no concurso de advogado deste ano, certo? Mas em todos os concursos que eu avaliei, o nível de dificuldade da matemática é um nível de dificuldade assim bem básico, que dá pra gente com certeza fechar a prova. Tá? Então o que a gente observa? É uma questão de porcentagem e não exige grandes qualificações, grandes interpretações, não exige também grandes habilidades de cálculo para você resolver essa questão. Então também a matemática, ela é uma matemática um pouco mais tranquila, né, em relação a outras bancas. Mais um exemplo aqui, ó, dentro da matemática, e olha só, esse assunto eu já postei uma aula dele, divisão proporcional. Galera, muita gente menospreza esse tema ele é importante, é um tema que é ramificação da proporção. Aí a galera só estuda a proporção e esquece de estudar essa parte que significa divisão proporcional ou regra de sociedade. Já tem um vídeo no canal explicando sobre esse tema, tá? Então tá aí as questões mais simples, mais enxutas, não tem
grandes enrolações. Então, no geral, essa banca, gente, é uma banca bem tranquila, né? Para a gente desenvolver uma boa prova. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado das atualizações, da forma como a banca ela preza, da forma como a banca ela trabalha as questões. Uma maneira assim bem interessante da gente entender o nosso inimigo para a gente poder montar a nossa estratégia de estudo. E aqui eu quero apresentar o curso completo de matemática, mas calma, não é curso pago, tá, galera? Todas essas aulas estão aí no nosso canal, de graça para você, beleza? E é isso aí, gente. Para você que não é inscrito no canal, deixa a tua inscrição, deixa teu like também e a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.